No, yo creo que estaba cerrada la posibilidad porque bueno, uno no estaba dentro de la lista de los 55, entonces creo que a partir de ahí como que dije, bueno, no es para mí, o no se dio, o no sé. Essas palavras do Cano sobre a convocação argentina para a Copa do Mundo de 2022 chamaram a atenção principalmente dos torcedores brasileiros. Em um ano em que ele brigou pela artilharia mundial, como é possível ele nem ter sido cogitado para a seleção argentina? Essa pergunta tem relação com toda a estrutura da carreira dele, e o Radar Peleja de hoje te explica por que o Cano não é reconhecido no seu próprio país. Você que tá acostumado com a minha voz do Radar Peleja sabe que não é nessa velocidade normal, né? Fica até um pouco estranho ouvir ela toda acelerada, tipo essas mensagens de áudio, como quase tudo na vida ultimamente. Assim como nas histórias que eu te conto aqui, é na velocidade 1x que a vida acontece. E é nisso que a Eisenbahn, parceira do Peleja, acredita. Afinal, um tempo de qualidade merece uma cerveja de qualidade. E aí, bora ativar o modo Eisen? Aprecie com moderação e vamos para mais um episódio do Radar. Desde que chegou ao Brasil para jogar no Vasco em 2020, Germán Cano é um fenômeno, sinônimo de bola na rede e sempre destaque na imprensa esportiva. Em 2022, com 44 gols, ele ficou em quarto lugar na lista de maiores artilheiros do mundo, mas apesar do sucesso, nunca chegou perto de vestir a camisa da seleção argentina. Mesmo que para os brasileiros isso seja curioso, é algo que faz sentido se a gente analisar a carreira dele e as suas conexões com a terra natal. O Cano estreou profissionalmente pelo Lanús em 2008, mas teve pouquíssimas oportunidades pela equipe argentina. Ele era reserva do José Pepe Sand, principal atacante do elenco, que depois se tornaria o ídolo maior da história do Lanús, o que explicaria a falta de espaço. Depois ele até rodou por algumas equipes por empréstimo, sempre com pouco brilho, e só começou a se destacar mesmo no futebol colombiano com a camisa do Independiente de Medellín. Jogando mais centralizado já aos 25 anos, ele se tornou um artilheiro nato e fez 54 gols em 99 jogos na sua primeira passagem por lá. Ou seja, ele só ganhou relevância depois que ele saiu da Argentina. Anos depois, na segunda passagem por Medellín, ele conquistou a Copa da Colômbia e se tornou o maior artilheiro da história do clube com 124 gols. Aí ele chamou a atenção do futebol brasileiro. Por aqui o sucesso foi absoluto. Em só 2 temporadas, ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. E no Fluminense, continuou quebrando recordes e acumulando gols. Além, claro, de conquistar a Libertadores e ser eleito o Rei da América em 2023. A fama dele chegou tarde pro padrão do futebol. Foi depois dos 30 anos que ele se tornou mais conhecido internacionalmente. E se no Brasil ele estampava a capa de todos os jornais, na Argentina essa relação ainda era muito mais tímida. Enquanto ele se tornava uma lenda do futebol brasileiro, para os argentinos ainda não era tão relevante e não chamava atenção suficiente para ser considerado um dos melhores entre os craques da seleção espalhados pelo mundo. Foi depois dos 3 gols dele na goleada do 5-1 do Fluminense contra o River Plate que ele realmente viu a fama chegar na Argentina, com todo mundo querendo saber onde ele estava esse tempo todo. Principalmente por conta da campanha vitoriosa na Libertadores e da presença na lista de maiores artilheiros pelo mundo, a imprensa esportiva argentina começou a falar um pouco mais sobre ele e a debater a possibilidade dele vestir a camisa da seleção. Só que a tarefa é muito difícil e a Copa do Mundo do Catar foi a prova disso. Mesmo se destacando no futebol sul-americano, a seleção argentina conta com quase todos os jogadores atuando no futebol europeu. Dos 26 convocados para aquela Copa, só o goleiro reserva não jogava na Europa. Nomes como Lautaro Martínez e Julián Álvares estavam em outro patamar. E para completar, o técnico Scaloni também preferia dar oportunidade para jogadores mais jovens. Mesmo com o corte de 2 atacantes da lista por lesão, o Cano nem foi cogitado. Apesar de tudo, não existe rancor por parte dele. E ele sempre deixa claro o quanto ele ama o país e a seleção argentina. Inclusive, ele viajou para o Catar para acompanhar os compatriotas de perto, para assistir ali. Ele chegou a pensar numa naturalização colombiana quando ele jogava por lá e também foi questionado sobre a possibilidade de jogar pelo Brasil, mas sempre deixa claro que não atuaria por outro país. Gostou desse episódio? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.